Estamos filmando já? Então vamos começar aqui hoje. Então tá. Nossa próxima hora e meia aí, hora e 20, hora e 15, hora e 10, mais rápido a gente for melhor. Nós vamos estar falando um pouquinho agora sobre a classe de poli. Nossa aula número 5, esse nosso curso previsto para alguma coisa entre 25 e 30 aulas. Talvez nesse mês de setembro, outubro, eu vou fazer algumas semanas com 3 aulas por semana. Tem algumas viagens aí no final de outubro e novembro para fazer. Vocês estão fazendo os exercícios do livro ou não? Estão fazendo? Já fez quantos exercícios do livro, Matheus? Uns 3? 10. Tá bom, 10 tá bom. E tu, Felipe, já vai na contagem de quantos? Já passou desses 25 aí? Vão guardando aí os exercícios, né? É importante que vocês façam os exercícios. Agora a gente vai precisar de muitos deles para começar a fazer as coisas aqui. Em alguns passos na aula aqui, a gente vai comentar alguns exercícios que eu acho chave, mas outros vocês têm que fazer e guardar. E apesar dessa classe aqui, dessa aula não ter... Eu não vou fazer prova, nem lista de exercícios, mas vocês têm que ter a contrapartida da disciplina pessoal, de tentar aprender ao máximo nesse curso. Eu digo isso para o bem de vocês, porque eu já tive sentado no lugar de vocês, e eu vi cursos super legais, assim, uns 2 ou 3 cursos na minha vida, que eu só sentei e só assisti e não estudei nada. E aí eu olho para trás e digo, puta merda, que curso bacana pra caramba, eu fui lá, perdi meu tempo, não aprendi nada. Podia ter aprendido. Então agora vocês estão no lugar aí, então aproveitem o tempo de vocês estão aqui para vocês aprenderem o máximo possível. É claro que o cara vem aqui na aula, enquanto eu estou falando, todo mundo está entendendo tudo. Mas você tem que treinar um pouquinho em casa para poder ver também. Então vamos lá. Depois da gente começar com as 2 primeiras semanas aí, falamos um pouco sobre o princípio do máximo, o princípio de Fragment-Lindelof, e nas últimas 3 aulas a gente fez toda a teoria de funções, né, definidas no semiplano superior, cuja parte real é positiva. A gente sabe boas representações para esse tipo de funções. A gente vai, de vez em quando, voltar e usar essas duas coisas, essas 2 ferramentas que a gente já fez, né? O resto desse mês agora de setembro, essas próximas 2, 3 semanas, eu quero acabar de falar com vocês capítulo 1 do livro. Certo? Eu quero acabar de falar esse capítulo 1 do livro. Então, esse capítulo 1 é basicamente as ferramentas de variável complexa que a gente tem. Então, digamos assim, uma segunda leva de ferramentas aí que vocês vão ter na mão depois das ferramentas que vocês aprenderam no primeiro curso de variável complexa. Tá? Hoje a gente vai falar, e nosso objetivo da aula de hoje é provar junto esse teorema. Vamos falar sobre a classe de poli. Tá? Então, a definição formal é isso aqui. Vamos lá. Uma função inteira, vou botar aqui, né? Pertence a, vamos lá. Dita ser da classe de poli. São 3 coisas que tem que ter, né? Essa tua função é dizer, não tem zeros no semiplano superior, U. Você pode escrever isso aqui. Qualquer y maior que 0, ou seja, o E de x menos y em módulo é sempre menor ou igual do que o E de x mais y em módulo para qualquer y menor ou igual que 0. O que é isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu pegar um pontinho aqui, um x menos y aqui, um x mais y aqui, né,
o E desse cara em módulo é menor ou igual do que o E do conjugado dele, né? Isso aqui, muitas vezes, a gente vai escrever também assim, né? É estrela de Z menor ou igual do que o E de Z. Para qualquer Z no semiplano superior. Onde esse é a estrela, a gente algumas vezes vai escrever esse meu aqui, é estrela de Z, simplesmente como sendo o E de Z barra barra. E a terceira condição é que para qualquer x, para todo x real, essa função, a função que manda y em módulo de E de x mais y vamos dizer assim, falta escrever aqui, não decrescente. Para y maior do que zero. Tá? Ela é não decrescente para y maior do que zero. Tá? Então, essas três condições aqui são as minhas condições que definem o que eu vou chamar de classe de poli. Tá? Essencialmente, a gente vai ver que essas funções elas são os limites. Tá? Limite uniforme e compactos de polinômios com os zeros fora do semiplano superior. Zeros no eixo real ou abaixo. Né? Você pegar uma sequência de polinômios com zeros que estão fora do semiplano superior, ou seja, só no eixo real ou abaixo, e esses polinômios convergem compactos para uma função f, e essa função f é da classe de poli. Reciprocamente, toda função f na classe de poli é limite uniforme de uma sequência de polinômios, e esses polinômios estão na classe de poli. Tá. Então, vamos ver, por exemplo, exatamente isso aqui que eu estou começando a falar para vocês. Né? Observação 1. Essa observação 1 é exatamente, se eu não me engano, o problema número 6 do livro. Né? Todo polinômio com zeros em U complementar todo polinômio P de Z com zeros em U complementar pertence à classe de poli. Bem, para a gente ver isso, basta a gente pegar, digamos, um fator, né? Se eu considerar o P de Z igual a Z menos, vamos chamar aqui de W barra. Um cara que tem um zero aqui, o W barra. Zerozinho aqui no W barra. Esse W é A mais IB. B maior ou igual que zero. Ou seja, W barra tem B menor ou igual que zero. Tá? Se você pegar um cara desse tipo aqui, obviamente ele não tem zeros em U. Check essa primeira condição. Para verificar a segunda e a terceira ao mesmo tempo, basta eu avaliar quem seria o módulo de P de x mais YI. X mais YI é exatamente módulo de x mais YI menos A menos BI. Né? Módulo ao quadrado, isso aqui dá exatamente raiz quadrada de x menos A ao quadrado, mais y, se eu botar P de x menos YI, menos y aqui, vai ficar y menos b aqui ao quadrado. Eu já botei raiz quadrada, né? Então deixa isso aqui, tal, que isso aqui é menor ou igual do que, se eu só repito o primeiro, né? Digamos, se eu considerar que o y maior ou igual que zero, tá? Y menos b vai ser menor do que y mais b, se o y e b forem positivos, e esse segundo aqui é exatamente a norma de P de x mais YI. Então, você acaba provando que a norma de P de x menos YI é menor ou igual que a norma de P de x mais YI. Então, verifica essa condição 2. Tá? E a condição 3 é básica, só olhando dessa expressão aqui, que a norma de P de x mais YI é igual a isso aqui.
Isso aqui, quando o y cresce, obviamente, essa coisa cresce. Fixado x, né? Fixado x, o y cresce, que ele tem o mesmo sinal do que b. Tá? Então, esse polinômio aqui é da classe de Polya, se vale separadamente para cada um dos fatores, então eu posso pegar e multiplicar vários desses fatores. Né? Então, todo polinômio com zeros fora do semiplano superior é um polinômio que pertence à classe de Polya. Tá? Então, essa classe de funções inteiras vem exatamente no sentido de... Isso aqui é o fecho dessas funções, digamos assim, se você quiser, na topologia uniforme. Tá bom. Tá, então, é a minha observação 2, né? Exatamente. Isso aqui, né? Que toda função, a classe de Polya, né? Toda função da classe de Polya será, como a gente vai ver, o limite uniforme em compactos de polinômios dessa classe, né? Talvez a gente fosse bom a chamar um nome, né? A partir de agora vamos definir, então, vamos dar um nome para essa classe aqui, sei lá, vamos chamar de P. P vai ser a minha classe de Polya. Vamos ficar tentando escrever isso aqui o tempo todo. Vamos chamar de P. Então vamos lá. O objetivo de hoje é a gente provar o seguinte teorema. Teorema do dia. É a fatoração, né? O nosso teorema de hoje é a fatoração de funções na tua classe de Polya. Fatoração de funções da classe P. Né? Então vamos lá. Seja dizer uma função pertencente a P. Então, dizer é igual. Vamos lá, aqui eu tenho que botar aqui, sei lá, talvez um. Produtório aqui de n de 1 até infinito de Q 1 menos z sobre zn barra elevado a hnz. Onde, digamos, z igual a 0 é um zero de multiplicidade R, igual que 0. O que mais? Essa sequência Zn barra, né, que é xn menos yn, com yn positivo, né, são os demais zeros. E aqui você tem que contar com multiplicidade. Contando suas multiplicidades. Esse Hn aqui é igual a xn sobre xn quadrado mais y ao quadrado. Você olhou para o quadro, já está feio, Renan? É que o relógio que tá marcando 5 horas agora. Porra, meu, isso aí. Então esse relógio aí está muito errado. Ou esse aqui ou esse da sala. E este produto, né? Este produto, digamos, possivelmente infinito, tá? Converge uniformemente em compactos. Né? Além disso, teremos
essa soma aqui, a soma de 1 mais yn sobre xn ao quadrado mais yn ao quadrado, isso aqui é menor do que infinito. Pronto. Esse é o teorema que a gente vai provar. Certo? Como várias coisas, quer dizer, quando vocês aprendem curso de uma variável complexa, talvez, não sei se vocês viram no curso, quando vocês fizeram aqui, mas um dos teoremas finais do livro do Conway ou do Alphas, por exemplo, é a fatoração de funções inteiras. Né? Toda vez você pode fatorar uma função inteira com um certo produto... desculpa, aqui faltou os termos... Faltou os meus termos gaussiano e exponencial. Deixa eu só apagar aqui. Isso é elevado a R. Isso aqui tem um E elevado a menos AZ quadrado. E elevado a menos IBZ. E agora meu produto. Isso aqui dá não olhando as tuas notas de aula, rapaz. O que eu preciso? Zero de multiplicidade R. Isso aqui são os zeros, contando sua multiplicidade. Esse produto converge de forma compactos. HN é isso aqui. Eu vou ter também que o meu A pertence aos reais. E a parte real de B maior ou igual que zero. Vamos ver se isso agora funciona. Isso. Isso. Tá. A é maior ou igual que zero, né? Um número real maior ou igual que zero. Trocar aqui. A pertence aos reais é maior ou igual que zero. E a parte real de B é maior ou igual que zero. Pronto. Essa é a fatoração que eu quero chegar. Então, lembrando o teorema que eu ia falar para vocês, essa fatoração de Hadamard que tem, você aprende de variável complexa. Né? Todo número é exatamente um produto sobre os zeros, tem aqueles fatores básicos de Hadamard, que era tipo 1 Z sobre Zn, onde Zn era os zeros, e um E elevado a um certo Z mais Z2 sobre 2, mais Z3 sobre 3, mais Z4 sobre 4, assim por diante. Né? Nesse caso aqui eu estou pegando todos essencialmente de ordem 1. Certo? Mas o que ele prova no curso de variável complexa, primeiro é que você sempre pode escolher um certo fator que ele chama de EI, P para um I suficientemente grande. Certo? E esse produto vai convergir em compactos. Né? Aqui a gente vai sempre pegar um fator de ordem 1. Né? Isso aqui vai exaurir todos os zeros. Aqui está a origem, está o resto dos zeros na origem, e aqui está a minha exponencial, é elevado a alguma coisa. Então a gente vai provar que todas as funções são desse tipo aqui. Né? Tá. Então, esse produto aqui é o produto sobre os zeros, n de 1 até infinito. Se o número de zeros for finito, obviamente, esse produto aqui é um produto finito. Esse é o caso mais simples, tá? Primeira coisa, eu disse para vocês que isso daqui é o limite, que todas as funções na classe de poli são um limite de polinômios com zeros no semiplano inferior ou no eixo real, tá? Então é fácil você ver que um cara desse tipo aqui, é essencialmente um desses polinômios, né? Quer dizer, um polinômio vezes uma outra exponencial. Tá? Tá legal. Mas, deixa eu ver o que é que eu quero dizer. Esse aqui é o meu polinômio. Isso daqui vai convergir também. Tá. Deixa eu... O que é que eu quero falar? Não, eu queria ver como é que eu vejo essa função aqui como sendo um limite de polinômios, quer dizer, um limite de polinômios de polinômios na classe de poli, né? Tenho que aproximar as exponenciais, isso aqui eu sei fazer, né?
Isso daqui eu sei fazer. O que é que eu tenho que usar aqui? Vocês vão usar... Quer dizer, isso aqui é voltando para a minha observação. Então, observação 3. Deixa eu ver o que é que eu quero dizer aqui, né? Como é que eu aproximo essas minhas exponenciais aí? Vou dar dica para vocês fazerem os exercícios aqui, se vocês não tiverem visto. Esses exercícios 11 e 12. Essa exponencial aqui é elevada a z, né? Isso daqui, por exemplo, é o limite quando k vai para infinito, por exemplo, de 1 mais c elevado a k sobre k. Tá? Então, isso aqui você pode usar essa fórmula aqui para aproximar, por exemplo, esses dois fatores exponenciais, esse e esse, por polinômios, né? Os polinômios aqui de grau k, digamos assim. Então, isso aqui vai te ajudar a resolver os problemas, deixa eu só botar aqui, pra vocês verem depois, problemas 11 e 12, tá? 11, 12 e 13. Que estabelece que funções desse tipo são, de fato, limites uniformes de polinômios na classe de poli. Tá, isso aqui vai me ajudar a aproximar isso daqui, obviamente isso aqui é um polinômio, isso aqui é um polinômio. O que é que eu faço com esses caras aqui? Eles não convergem em separado. Né? Eu não posso tirar esse cara aqui e fazer o produto dele em separado. Ele converge junto com esse cara. Mas... eu uso a mesma técnica aqui para aproximar, né? Quer dizer, se eu quero aproximar esse cara aqui por um polinômio, eu posso truncar esse e elevado a z2, pegar um k muito grande, que aproxima aquele cara, né? Pegar um k muito grande para aproximar esse cara aqui também, trunco aqui, boto alguns zeros aqui, e aí eu pego essa quantidade finita de zeros, somo os hn, e me dá uma nova exponencial, e eu posso, de novo, pegar mais um desses caras aqui para k muito grande, de modo que eu aproxime no compacto. Certo? Então, isso aqui essencialmente vai estabelecer que toda função desse tipo aqui é um limite uniforme de polinômios na classe de poli. Todos esses polinômios aqui, quando você botar o az quadrado aqui e o menos ibz, você vai ver que os zeros vão estar no eixo ou abaixo. Tá? E reciprocamente, né, se você pegar polinômios na classe de poli, se você pegar polinômios com zeros só aqui e aqui, e você fizer o limite uniforme, é claro que no limite todas essas propriedades são preservadas. Né? Se nenhum desses polinômios tem zero em U, o limite não pode ter zero lá. Né? Se isso aqui vale, se você fixar o x e o y vale para todo cara da sequência Pn, obviamente vale para o limite. Né? E se vale também que essa função não decrescente, toda a sequência do limite, você fixa 2 pontos, quer dizer, um é menor que o outro, então você passa o limite e vai continuar sendo um menor igual que o outro no limite. Então essa função continua sendo não decrescente. Tá? Então isso aqui vai e de volta. Eu vou deixar mais para vocês olharem mas vocês vão precisar dessa analogia, dessa caracterização da classe de poli para fazer muitos dos exercícios. Tá? Toda função na classe de poli é o limite uniforme de polinômios com zeros, polinômios na classe de poli, que são polinômios com zero no eixo real ou abaixo. Tá bom, então vamos ver como é que a gente provaria esse teorema aqui. Então, para provar isso aqui, essencialmente a gente vai precisar de alguns lemas. Tá? Primeiro, essa condição estrela que está escrita bem aqui, geralmente quando você tem um produto, né, você precisa de um certo decaimento, você precisa de um certo espaçamento entre esses zeros para fazer com que esse produto aqui seja convergente e compacto. Né? Então, essa condição estrela aqui é que vai me dar a convergência desse produto aqui em compactos. Tá? Então, esse vai ser o primeiro lema. Vamos primeiro estudar produtos desse tipo, onde é que eles convergem em compactos. Depois, a gente vai. O outro lema vai ser o seguinte: vamos pegar uma função de poli que não tem zeros, digamos, se a função da classe de poli não tem nenhum zero, então ela tem que ser um exponencial desse tipo, né? Com A maior ou igual que zero, com real de B maior ou igual que zero. E segundo, se ela tiver um zero, se a minha função na classe de poli tiver um zero, se eu dividir, né? Se ela tiver um zero W, se eu dividir E de Z por Z menos W, continuo na classe de poli. Tá? Então, é assim que eu vou começar a montar os zeros desse produto aqui. Tá? Então, são esses 3 lemas que a gente precisa. Né? A gente precisa, primeiro, estudar esses produtos aqui e saber quando é que o produto desse tipo converge ou não. Né? A gente vai fazer isso aqui depois também, quando for estudar outros tipos de produtos. Né?
Segunda coisa é estudar os elementos dessa classe que não tem zeros, provar que são exponenciais desse tipo. E a terceira coisa é estudar quando tem uns, e tentar encontrar a fórmula geral. Né? Quando tem um zero, eu poder dividir por esse zero e iterar esse processo. Então vamos lá. O nosso lema 1, vou botar aqui o lema 1, mas o nosso lema 1 é o nosso problema de número... Vão guardando essas soluções aí. Meu problema de número, eu acho que é o problema de número 9. Tá? Deixa eu anotar direitinho aqui para vocês. O que é que diz o problema de número 9? A gente vai resolver junto aí, esse negócio. O problema número 9 é o seguinte, né? Sejam Zn uma sequência, né? Zn é xn mais yn, com yn maior ou igual que zero. Uma sequência tá o quê? Vale estrela, tá? Vale essa aqui. 1 mais yn, xn ao quadrado mais yn ao quadrado. Isso aqui é menor do que o infinito. Né? Então, o produto n de 1 até infinito, 1 sobre 6 n barra. Vamos ver se tem um nome para esse cara aqui. Converge uniformemente em compactos. Meu HN é isso aqui, tá? HN é isso aqui. Vamos provar primeiro esse primeiro lema aqui. Os seus posso apagar aqui, né, gente? Eles já estão apagando, estou perguntando depois de apagar, mas... Os seus fatores principais, né? Os seus... quando vocês estudam a fatoração de Hadamard, tem certos... Os fatores, né? O seu fator principal é uma coisa desse tipo aqui, né? 1 menos z elevado a z mais z2 sobre 2, mais z3 sobre 3, mais tal. Vou botar aqui zr sobre r. Isso aqui é o que ele chama de fator principal. Você sempre pode fatorar uma função inteira, né? Trocando esse produto aqui por um produto desses... se eu chamar esse cara aqui de ER de z, você sempre pode fatorar uma função inteira tomando produtos do tipo EN de z sobre zn, onde os z são zeros. Agora, o truque é você realmente pegar produtos de ordem 1, aí fica mais difícil, mas você sempre pode pegar, digamos, e fazer o EN de z sobre zn, onde zn são zeros. Isso aqui te dá a tua função inteira, onde zn é a lista de zeros dela. Né? Isso aqui vezes uma exponencial, uma elevada a alguma coisa. O que sobra não tem zeros, é uma exponencial. Tá? Então, isso aqui é a fatoração de Hadamard. Então, o truque para você fazer isso é você estudar esses fatores aqui. Né? E a primeira desigualdade que a gente vai precisar, se não me engano, é o seu problema 7 do livro, né? É você ter uma desigualdade desse tipo aqui. Vocês fizeram esse problema 7 aí do livro? Vocês conseguiram fazer usando a dica dele? De maneira fácil? Porque eu, particularmente, não consegui... Não, só faltou aquela desigualdade. A questão matrizinha. Ah. Na moda isso, Supondo isso, tu fez. Mas aquela desigualdade tu não conseguiu fazer. Aquela desigualdade? não difícil pra falar. Depois você me mostra aí como é que você fez. Então. Porque isso aqui, de fato... Vamos tentar fazer isso daqui, certo? Vamos chamar...
Então, esse aqui é o sublema para a gente provar o lemma 1. Certo? Esse é o problema 7 do livro. Você tem uma desigualdade desse tipo aqui. Né? E, essencialmente, se eu chamar essa função aqui de... vamos chamar isso aqui de f de z. Tá? O que eu estou querendo ver aqui é o f de z menos o f de 0. Tá? Quando z é 0, dá exatamente 1. Então, eu quero olhar f de z menos f de 0. E aí você pode escrever isso aqui como um integral. Isso aqui é uma integral de 0 até z, digamos, pela linha reta, né, que une o 0 até o ponto z, integral complexa mesmo. De quê? De f' de w dw. Tá? E, obviamente, se você passar o módulo, isso aqui fica menor ou igual do que o módulo, né? 0. Você pode parametrizar aqui se você quiser, 0 até módulo de z, de módulo de f de w, digamos que de w, por exemplo. Se você quiser fazer isso aí. Então, o truque é você olhar quem é a derivada dessa função. Certo? Se você chamar essa função de f de z, você fizer a derivada dela, vamos ver quem é que dá essa derivada dela aí. F' de z dá o quê? Dá, se eu derivar o primeiro, dá essa exponencial aí, né? Então dá menos e elevado a blá, blá, blá. Tá? E aí, mais 1 menos e vezes a derivada do que está em cima aqui, né? Que dá exatamente 1 mais e2 até z elevado a r menos 1. Vezes e elevado a blá, blá, blá. Né? Então, sua derivada aqui dá... Deixa eu escrever aqui o e elevado a blá, blá, blá de novo. Então, e elevado a z mais e2 sobre 2 mais zr sobre r. Vezes o quê? Vezes aqui menos 1. Quando você multiplicar aqui dá mais 1, menos z elevado a r. Se você multiplicar isso aqui dá z elevado a r menos 1, tá? Então isso aqui dá exatamente menos z elevado a r vezes z elevado a z mais. Bem, sua derivada dá isso daqui. Obviamente, o módulo, isso aqui implica que o módulo de f de w, por exemplo, de f' de w é menor ou igual do que w elevado a r elevado a, se você quiser botar aqui o módulo w, que é menor ou igual que isso, né? E eu gostaria de provar, então, que um integral desse tipo aqui, né, eu gostaria de verificar que a integral de 0 até módulo de z, vamos chamar aqui w de x aqui, só vai ficar, você vê que é um integral real mesmo, né? Integral de x elevado a r é elevado a x mais x2 sobre 2 mais até a x elevado a r sobre r dx. Eu gostaria de provar que isso aqui é menor ou igual do que e elevado a x r mais 1 menos 1. X é o meu módulo de z. Desculpa, aqui é módulo de z mesmo, tá? Gostaria de provar isso daí. Né? E ele diz para você a dica que tem no livro, né? A dica que tem no livro é você provar que x mais x2 sobre 2 mais tal, mais x elevado a r sobre r é, no máximo, o quê? X elevado a r mais 1 mais log de r mais 1. Suponha que você é um cara super bacana, estudou e provou a dica. Certo? Aí o que é que você faz? Então, se isso aí vale, né? Obviamente é esse fator que está aparecendo aqui. Então, essa integral aqui, vamos chamar ela de 2 estrelinhas. Supondo a dica. Então, vamos lá. Supondo a dica.
Supondo a dica, essa minha integral, 2 estrelinhas, né? Fica menor, essa integral fica menor ou igual do que o quê? Integral de 0 até z, de x elevado a r. Bem, a esse fator aqui, né? Eu uso que e elevado a isso é menor ou igual do que e elevado a esses dois caras. Né? Então aqui fica x elevado a r, que multiplica e elevado a x elevado a r mais 1, vezes e elevado a log r mais 1, que dá r mais 1, né? Então, isso aqui dá esse r mais 1 na frente, né? dx. Bem, mas isso aqui agora então fica sendo integral pura, né? Isso aqui é a derivada de e elevado a x elevado a r mais 1. A integral desse cara aqui é elevado a x elevado a r mais 1. Você deriva da e elevado a x elevado a r mais 1 vezes r mais 1 x elevado a r. Então isso aqui é avaliado de 0 até módulo de z, que dá então e elevado a módulo de z r mais 1 menos 1. Dá o seu resultado, tá? Então, de fato, provar a dica acabou o exercício. Mas eu, particularmente, não achei essa dica trivial de você provar, não. Né? Você vê alguma maneira trivial de provar isso, Renanzinho? Bom, eu não sei a definição de trivial, mas não é muito grande. Bacana se você conseguiu fazer. Eu consegui fazer, depois você me mostra, eu consegui fazer, digamos, por indução. Mas para você provar isso aqui por indução, você precisa botar um certo termo aqui. Que geralmente quando você tem uma desigualdade desse tipo, só um menor ou igual valendo, se você quiser provar alguma coisa por indução, você precisa ter o controle do termo de erro. Tá? Então eu sugiro que vocês tentem provar. Se vocês quiserem provar por indução, provem que isso aqui é menor ou igual do que isso aqui, menos 1 sobre, digamos, isso aqui, por exemplo. Tá? Tentem botar esse termo verde aí, provar por indução, e aí funciona. Faça o caso R igual a 1, caso R igual a 2 na marra, e a partir do R igual a 3 você faz por indução. Mas depois vocês pesquisam com o Renanzinho também a solução, isso é mais fácil. Tá bom. Então vamos assumir que a gente tem esse lema aí. Assumir que a gente tem esse exercício. Vamos ver como é que a gente começa a utilizar esse tipo de desigualdade, né, para provar aquele lema. Né? Esse tipo de desigualdade aqui vem, então, no seu problema seguinte, seu problema 8, se não me engano, que é simplesmente o truque que vai te possibilitar para quaisquer números A e B complexos, vale uma desigualdade desse tipo aqui. Certo. Vale a desigualdade desse tipo aqui. Tá? A prova disso aqui é absolutamente elementar. É só você multiplicar tudo e usar a desigualdade triangular. Tá? Você multiplicar tudo aqui, de fato. Você pegar o lado esquerdo, né, o right hand side, e multiplicar tudo, você dá 1 mais A menos 1 mais B menos 1 mais AB menos A menos B mais 1. E, obviamente, se você pega e usa a desigualdade triangular aqui, você encontra que isso aqui é maior ou igual do que 1 mais a soma desses três caras, né, que dá exatamente AB menos 1. Tá? Vamos lá, essa desigualdade ela é inocente. Ela é inocente, mas ela vai ser muito útil para a gente. Tá? Toda vez que eu tiver esses produtórios aqui. Então, qual é o produtório que eu quero analisar? O produtório que eu quero analisar é uma coisa desse tipo aqui. Tá. Então, o segredo, né? Então, agora vamos à prova do lemão. Prova do lemão. O segredo aqui na prova do lemão é você exatamente definir os produtos parciais disso aqui, né? Os produtos parciais disso aqui, mas ainda não introduzindo o teu HN, mas introduzindo, vamos definir aqui PN, PN como PK, assim, PK de Z, como sendo produto de N de 1 até K,
de 1 menos z sobre zk zn barra elevado a z sobre zn barra, que é o meu produto, digamos assim, básico, né? Um cara desse tipo. Tá? 1 menos z elevado a z. Né? Tá? Quando eu fizer esse cara aqui, então daí tá. Então note que quem é que te dá, se eu pegar aqui o P, sei lá, PS de Z menos PR de Z. Vamos lá. Se S for um cara maior do que R, se eu pegar dois caras e fizer a diferença, isso aqui dá igual ao meu PR de Z, que é o menor, né? Vezes alguma coisa. O que sobra é o produto desses termos N de R mais 1 até S, menos 1. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda, né? Então agora vamos passar o módulo aqui. Esse é o módulo aqui, módulo e módulo. Agora eu quero usar essa desigualdade aqui, né? Quero usar essa desigualdade aqui do meu problema 8. Sendo que agora usando com vários A, B, C. Isso aqui ela se decompõe, né? Se eu itero isso aqui, agora vou usar com esse produto de R mais 1 até S. Então aqui eu tenho o meu A, B, C, D, tal, menos 1 no final. Isso aqui é menor ou igual. Isso aqui é menor ou igual do que PR de Z vezes o quê? Vezes o produto, quando N vai de R mais 1 até S, tá? De quê? De 1 mais esse cara aqui, um mais módulo desse cara aqui menos 1. Todo mundo está de acordo? Produto desses caras aqui. O produto de todos esses termos, 1 mais os caras menos 1. E ainda tem esse menos 1 que vai para lá, né? Então aqui, menos 1. Todo mundo viu? Agora eu vou. Então isso aqui foi essa passagem aqui foi pelo problema 8. Agora eu vou fazer a passagem usando o problema 7. Eu faço a passagem usando o problema 7. O problema 7 me dá exatamente uma cota para esses caras aqui, né? 1 mais o módulo produto menos 1, né? Se eu passar esse 1 para cá, ó. 1 mais 1 menos Z sobre Zn elevado a Z sobre Zn. Então isso aqui dá o teu, não copiei ainda, PR de Z, módulo, vezes o produto N de R mais 1 até S de E elevado a Z sobre Zn ao quadrado. Diga? R igual 1. Não esse R, aquele R. Aquele R ali é 1, né? E no lugar do Z está Z sobre Zn barra. Tá? Aqui é o problema 7 com R igual a 1, com Z igual a Z sobre Zn barra. Eu poderia ter usado também para limitar, mais trivialmente ainda, esse PR de Z. PR de Z é simplesmente um produto desse cara. Né? Então, eu poderia simplesmente usar que, bem, esse produto desses caras, cada um desses caras aqui é menor ou igual do que, vamos lá, é uma desigualdade triangular, né? Por exemplo, se eu passar o 1 para cá, então aqui fica 1 mais isso aqui, é menor ou igual do que E elevado a Z mais 1, né? E esse cara, só esse cara aqui, se eu usar só que A menor ou igual do que 1 mais A menos 1, né? Eu vou encontrar que só esse cara aqui, quer dizer, módulo de A, se quiser, só esse cara aqui é menor ou igual do que E elevado a Z sobre Z. Tá? Então, poderia também ter usado o problema 7 para dizer que esse cara aqui é menor ou igual do que... Cada um desses caras é
menor ou igual do que o produto de 1 até K de E elevado a módulo de Z sobre Zn barra ao quadrado. Você não só poderia usar, então você está usando. Estou usando. Está faltando 1 menos 1 aqui, né? Está faltando esse menos 1 aqui, tá? Isso, eu usei o produto de cada desses caras, aí está faltando só esse menos 1 aqui. Beleza. E eu chego realmente onde eu queria. Eu chego onde eu queria. Chego onde eu queria porque isso aqui me dá o quê? Me dá o produto, né? Quando n vai de 1 até k, de e elevado a, quer dizer, não é k aqui era de 1 até r. É o produto é o PR aqui, tá? Então tá, então primeiro quando eu multiplico esse por esse, vai dar de 1 até s, elevado a z sobre zn barra ao quadrado, menos o produto com n de 1 até r, elevado a módulo de z sobre zn barra ao quadrado. E agora o truque é só você ver que isso aqui forma uma sequência de Cauchy em compactos. Tá? Isso aqui converge uniformemente em compactos. Por quê? Vamos ver. Tá? Então você note agora que quem é esse z sobre zn barra ao quadrado? Z sobre zn barra ao quadrado, isso aqui nada mais é do que módulo de z ao quadrado sobre o módulo de zn barra ao quadrado, que é xn ao quadrado mais yn ao quadrado. Lembra que a hipótese, né? Lembra que a hipótese que eu tenho é que a soma de 1 mais yn sobre xn barra mais yn barra, isso aqui é xn quadrado mais yn quadrado, isso aqui é finito. Em particular, soma de 1 sobre isso aqui é finito. Tá? Então, em particular, essa soma aqui, se o z está no compacto, né? Se o z está menor ou igual que um certo m, isso aqui é menor ou igual do que m sobre xn quadrado mais yn quadrado. Tá? Portanto, esses produtos aqui convergem uniformemente em compactos. Tá? Portanto, compor isso, né? Isso aqui está convergindo, né? Tá. Portanto, deixa eu botar aqui, não preciso de um nome não, né? Portanto, o meu PK, né? PK de Z converge uniformemente em compactos. Né? Isso aqui está convergindo para um número, né? Um número, se o Z está fixado, isso aqui você pode botar que é menor ou igual do que um M em cima, e isso aqui está convergindo para zero. Até uma coisa estranha, no yn sobre xn quadrado mais y quadrado. Você não está usando a hipótese inteira? Não, agora eu vou usar para poder trocar o meu produto e botar o HN. Tá? O meu produto não era inicial. Então esses PKs aqui, eles convergem uniformemente em compactos. Tá? Agora eu vou quebrar aqui. Então, lembra que o PK, então, o PK de Z, o produtório, N de 1 até K de 1 menos Z sobre Zn barra E elevado. Agora vamos ver quem é isso aqui. Quem é o E elevado a Z sobre Zn barra? Z sobre Zn barra é igual a, se você quiser, Z que multiplica xn quadrado mais yn quadrado, e aqui eu tenho que multiplicar por Zn. Multipliquei por Zn em cima e embaixo, então ficou xn mais yn. Tá? Então isso aqui é essencialmente E elevado a Z xn, ou Z i z yn sobre xn quadrado mais yn quadrado, vezes E elevado a hn/z. Bom, de um lado está exponenciado e do outro não. Então isso aqui é igual a isso, né? Então isso aqui é
elevado a HNZ, vezes E elevado a I, YNZ sobre XN quadrado mais YN ao quadrado. Esse produto PK converge uniformemente em compactos. Essa parte do produto aqui converge uniformemente em compactos, porque você tem essa condição aqui. Tá? Portanto, o que sobra vai convergir uniformemente em compactos. E é o que a gente quer, né? Portanto, então isso aqui... Esse cara aqui converge uniformemente em compactos. Esse cara aqui também converge uniformemente em compactos. Tem uma pequena sutileza aqui que você tem que realmente trabalhar, né? Se você tem uma função que converge uniformemente em compactos para uma certa função inteira, né? E essa função se decompõe em duas, e uma dessas partes também converge uniformemente em compactos, então a parte que sobra converge uniformemente em compactos. Você tem que ver isso daqui, né? Se não tiver nenhum zero na parada, nesse caso aqui só tem exponenciais, não tem problema nenhum não, mas ainda que a gente vai ver mais na frente, se essa função tiver zero e essa função tiver um zero também, aí fica um pouquinho mais complicado você ter que dividir. Se você tiver num compacto que tem um zero daqui, um zero daqui, essa função aqui você perde um pouquinho o controle dela. Mas isso nada que você não possa argumentar pela fórmula integral de Cauchy para você se afastar do zero de novo, tá? Mas nesse caso aqui, essa função é uma função exponencial, então ela converge uniformemente compactos para uma coisa que não é zero, e aí você simplesmente passa dividindo, né? Tem um mínimo, isso aqui nunca é zero, e aí você pode aproximar, essa daqui converge uniformemente compactos porque essa daqui converge. Tá claro isso? Você pensa um pouquinho, vocês vão concluir. Então, esse daqui dá a conclusão do nosso lema, né? A gente só bota esse HN aqui. Eu podia muito bem escrever Z sobre ZN barra, não tem problema nenhum se eu escrevesse a minha fórmula assim, né? Mas ele só escreve um HN porque você ganha essa condição aqui do YN ser convergente também, então você pode tirar um e ficar só com um XN na sua soma, tá? Não tem problema. Então, esse é o nosso primeiro lema. Estou dizendo, se eu escrevesse toda a minha teoria da classe de Poli com um produto desse jeito aqui, também não teria problema, não. Acho que o livro faz assim, só porque você tem essa convergência adicional, ele acha por algum motivo melhor usar isso aqui e deixar só realmente a parte que você não sabe que é convergente sozinho, né? Que precisa desse cara aqui para convergir. Mas em alguns outros livros vocês vão ver com um produto mesmo, dizer sobre ZN barra. Tá. Vamos lá. Estamos caminhando bem. Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Hoje a gente vai fazer, essa aula realmente a gente vai fazer bastante coisa, tá? Então, sugiro que você chegue em casa e dê uma olhada, tá? Posso apagar? Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente já viu o nosso primeiro lema, que se eu tiver esse certo espaçamento entre os zeros, tá? Se eu tiver essa condição aqui nos meus zeros, então um produto desse tipo aqui converge, né? Em particular, um produto se eu trocar o ZN barra aqui por o HN, que eu defini ali, né? Então, esses produtos formam uma coisa convergente. Então, aquela primeira parte da fórmula de Pauli ali está mais ou menos garantida a convergência em compactos. O nosso lema 2 é o seguinte, agora a gente vai começar a tentar tirar os zeros, tá? Então, vamos provar aqui o lema 2 e... Vamos lá. Se E é uma função na classe de Pauli, se E pertence a P, e E de W é igual a zero, ou seja, se W é um zero, então E de Z sobre Z menos W ainda pertence à classe de Pauli. Só na classe de Pauli tem um zero W. Se eu dividir por esse zero, continuo na classe de Pauli. Vou chamar essa função aqui de F de Z. Vocês vão ver agora que esses dois lemas que vão se seguir agora vão usar a teoria que a gente fez nas 2 primeiras semanas. Prova. A gente vai usar aqui o princípio de Fragment-Lindelof.
você pode também, né? Isso, né? Mas a princípio você ainda não sabe aqui ainda. A princípio você ainda não sabe que toda função da classe de poli é aproximada ao polinômio, né? A gente provou dado que eu souber essa fórmula ali, tá? Talvez em algum lugar você possa ver diferente. A classe de poli é definida como o limite uniforme de polinômios com zeros no semiplano inferior, ou no eixo real. E aí talvez, a partir dessa definição, você consiga provar isso aqui. Mas tudo bem. Mas no nosso caso, a gente não tem isso aí, não. Vamos provar direto. Vamos provar com a definição que eu dei de classe de poli, né? A definição que a gente deu aqui é sem zeros no semiplano superior. Se você comparar o E de Z com a estrela de Z, é sempre menor ou igual. E que essa função ela é não decrescente. O E de x, módulo de E de x mais y é não decrescente em y, tá? Então, obviamente, então vamos lá. O modo legal de você escrever a condição 2, as condições 2 e 3 que estavam aqui, é da seguinte forma, né? Vamos ver assim, como E pertence a P, vale a seguinte desigualdade. Se você escrever o E de x, então, para todo y maior ou igual que zero e h maior ou igual que zero, você tem o seguinte, E de x menos iy mais ih, isso aqui é menor ou igual do que o E de x mais iy mais ih. Isso aqui mata, ao mesmo tempo, essa maneira de escrever aqui, mata as condições 2 e 3 que eu escrevi. Por quê? Porque quando se você escrever o h igual a zero, eu estou matando a condição 2. Por outro lado, né, como eu sei que a função, vamos lá, lembra que a função, se eu comparar nesse ponto e comparar nesse ponto, pontos conjugados dá menor ou igual. Por outro lado, a minha função tem que ser não decrescente quando eu subo por aqui. Né? Então, se você tem... Quer dizer, se y e h tiverem sinais contrários, se y e h... Quer dizer, y e h tem o mesmo sinal, mas se o y for maior do que o h, eu quero dizer, se o y for maior do que o h, então esse ponto está bem aqui. Esse ponto está negativo, se o y for maior do que o h. E aí você sabe, olha, esse ponto aqui é o x menos iy mais ih. Está bem aqui. Você compara então com esse, que é inverte ele, x mais iy menos ih. E esse é menor ou igual que esse, que é o x mais iy mais ih. Então isso aqui vale. Por outro lado, se o y for menor do que o h, esse cara aqui já está aqui em cima. Mas como esse cara sempre é menor em módulo do que esse cara sempre majora. Primeiro termo, tá? Então, isso aqui, a condição 2 e 3 implica isso aqui e vice-versa. Essa condição implica 2 e implica 3 também. Tá? Então, se isso aí vale, né? Como pertence à classe de poli, isso aqui vale. Agora você olha para... Vamos lá. Note, então, que... Essa função aqui, g de z igual a, vamos botar aqui, é de z barra menos mais ih barra sobre E de z mais ih. Agora eu estou voltando a chamar o x mais y de z. X menos y é z barra. Então aqui é como se eu estivesse pegando E de z barra barra. Tá? Então, essa função aqui de cima é uma função inteira. A função aqui de baixo aqui é uma função inteira também. Tá? Quociente delas, o h sendo um cara não negativo, esse cara aqui não tem zeros no semiplano superior. Tá? O E de Z já não tinha zero no semiplano superior. Quando eu somo mais IH é que não tem zero mesmo. Tá? Não tem zero no semiplano superior. Então, essa função aqui, ela é o quê? Ela é analítica em U. Certo? Ela é analítica em U.
E eu vou mais, né? Ela é analítica em quê? Ela é analítica em U barra. Se você quiser, ela é analítica em U e ela continua até o barra, se você quiser. Por quê? Porque o único jeito desses caras que tem um zero no denominador é se o H fosse zero, e se o Z fosse real. Certo? Mas aí, se o E de Z for zero e o Z for real, o E de Z barra também tem o mesmo zero com a mesma multiplicidade. E aí, essa função cortaria. Essa função G aqui, ela é analítica em U barra. E por essa desigualdade, né? Que temos que... ela é limitada, né? Digamos assim, G de Z é menor ou igual que 1. Em U barra. Por causa disso aqui. Tá? Então, o que você faz agora Então, vamos lá. Você nota primeiro o seguinte. Note que f de Z igual a E de Z sobre Z menos W, que é a função que você quer analisar, ela é uma função, quer dizer, essa função aqui não tem zeros. Ela é a função analítica, né? Analítica, é inteira, né? E sem zeros no semiplano superior. W é um zero da E. Então, essa função continua sendo função inteira e ela não tem zero no semiplano superior. Tá? Então, faz sentido eu considerar essa minha função aqui, G1 de Z igual a F de Z barra mais IH sobre F de Z mais IH. F de Z barra. Faz sentido eu considerar essa função aqui? O que é que você sabe sobre essa função a princípio? Vamos, antes de fazer a conta. Eu só sei que ela é uma função... eu só sei que ela é analítica. Todo H maior ou igual que zero. Essa função aqui ela é analítica no semiplano superior. No semiplano superior. Esse cara aqui não tem zero no semiplano superior. Então ela é analítica no semiplano superior. Então essa função aqui é analítica de novo, em U barra. Claro que é analítica no semiplano superior, porque aqui não tem zero. O único jeito de ter um zero no eixo real é se o H fosse zero e se o Z fosse real, mas aí esse cara teria o mesmo zero, com a mesma multiplicidade de cortaria. Então ela é analítica até o barra. Agora, o lance é eu olhar isso aqui, quando eu substituir essa expressão, fica o quê? Fica essa mesma coisa aqui, né? E de Z barra mais IH, barra, sobre E de Z mais IH. Aqui, Z menos W, tenho que fazer o barra. O barra fica embaixo. Sobre Z menos W. Esse cara fica embaixo, então fica Z barra, Z menos W barra, que fica Z menos W, né? Tô certo? Tô certo. Tem um IH, né? Então fica menos IH, mais IH. Tá? Resumindo, apesar disso aqui poder ter um zero aqui embaixo, você não tem que olhar para o zero que está aqui embaixo, porque você sabe que ele vai cancelar com esse zero aqui. Eu já te disse que essa função aqui ela é analítica em U barra. Tá? Eu disse que ela é analítica em U barra. Eu quero só argumentar agora que ela é limitada em U barra. Né? Eu sei que essa função aqui é limitada por 1 em U barra, e eu sei que essa função aqui, bem, estando parado o W, estando parado o H, quando o Z vai para o infinito, isso aqui fica limitado. Tá? Então essa função aqui toda, ela é limitada em U barra. Tá claro isso? Ela é limitada em U barra. E além disso, quando o Z é real,
E em R você tem o quê? Se o teu Z for real, você tem aqui x mais IH, e aqui você tem x mais IH, barra, né? Então, módulo dá 1, né? G1 de Z é menor ou igual que 1. E aqui que você vai aplicar o teorema de Fragman-Lindelof, né? G1 de x, né? Digamos assim. Você tem uma função que é limitada no semiplano superior, contínua até o bordo, e no bordo o módulo dela é menor ou igual que 1. Pelo teorema de Fragman-Lindelof, ela é limitada por 1 também, sim. G1 de Z é menor ou igual que 1 para qualquer Z pertencente ao semiplano superior. Isso aqui me implica essencialmente que o que eu queria, né? Que é módulo de F de x menos y mais IH menor ou igual do que módulo de F de x mais y mais IH. Ou seja, F pertence à classe de Pauli. Tá? Então o truque é esse, né? Começa com a função da classe de Pauli, você divide por um zero. Né? Você faz o que você tem que, o que você quer avaliar, que é exatamente esse quociente aqui. Esse quociente aqui, no caso do E, é limitado por 1 no semiplano superior. No caso do E sobre Z menos W, vai ter um certo fator aqui. Não tem problema quando o Z está perto da raiz, porque essa raiz corta com essa raiz daqui. Então você só tem que analisar quando o Z é grande. Em particular, esse cara aqui é limitado. E aí no eixo dos reais, você sabe que ele é limitado por 1. Então, pelo teorema de Fragman-Lindelof, ele fica limitado por 1 em todo o semiplano superior, que é exatamente as condições 2 e 3 da definição da classe de Pauli, tá? A condição é obviamente satisfeita porque você não introduziu nenhum zero, você só fez tirar. Então, se não tinha zero no semiplano superior antes, não tem agora. Beleza. Condições 2 e 3 é que condição 2 era que E de x menos y é menor ou igual do que E de x mais y, para todo y maior ou igual que zero. E a condição 3 era que o mapa y para E de x mais y é não decrescente para y maior que zero, qualquer x fixo. Beleza. Vamos acabar essa demonstração hoje. O meu último lema é o seguinte, então nós já vimos o lema que nos diz por que o produto é convergente, se eu tiver essa condição de convergência aqui, por que o produto converge de forma de compactos, e eu já vi como é que eu saio, se tiver um zero, como é que eu saio fatorando esses zeros, e continuo na classe de Pauli. O meu lema 3 então vamos lá, se pertence à classe de Pauli, não possuir zeros. Se eu tiver uma função na classe de Pauli que não possui zeros, então a minha função E de Z é igual a E elevado a menos a Z2 menos IBZ com A pertencente aos reais e A maior ou igual que zero, e a parte real de B A maior ou igual que zero. Deixa eu escrever E de Z é igual a E de zero vezes isso aqui, já que isso aqui sempre, quando eu boto Z igual a zero, me dá 1. Vai ficar legal. Aí vamos agora, como que vocês sabem aqui,
esse lema. Eu posso supor aqui, né? Suponha, digamos, sem perder generalidade, que o E de 0 é igual a 1. Suponha sem perder generalidade que o E de 0 é igual a 1. Eu posso escrever a minha função E de Z como sendo E elevado a uma F de Z. Vocês concordam? Já que ela não tem zero, toda função inteira que não tem zero é uma exponencial de outra função inteira, F de Z inteira. Como é que eu traduzo a minha condição na classe de poli, né? Se ela não tem zeros, obviamente ela não tem zero no semiplano superior, então a condição 1 está garantida. Como é que eu traduzo as condições 2 e 3? Essa condição aqui, isso aqui a gente já viu que é a condição 2 e 3. Agora vai se traduzir para a parte real, né? Mas o bichão aqui... Sai, meu irmão, sai. O cara não quer deixar a gente provar o teorema. Então, vamos botar aqui por 2 e 3. O que é que eu tenho? Poxa, mas o bichão entrou pela janela lá. Vamos ver se eu uso o poder do Debrange para afastar ele. Por 2 e 3, o que é que eu tenho? Que a parte real de quem? De f de x mais iy mais ih é maior ou igual do que a parte real de f de x menos iy mais ih. Vocês concordam? Para todo y e h maiores ou iguais que zero. Aqui eu botei o x mais e y aqui, né? Troquei aqui. Tá? Aí o que é que eu faço? Então eu construo, aqui isso está me dando qual... Isso aqui está me dando qual dica? Está me dando a dica para construir uma função aqui chamada g de z, que vai ser a minha f de... Ih, rapaz, o bicho cansou, tá vindo pro ataque mesmo, viu? F de Z mais IH menos F de Z barra mais IH barra. O que é que essa função tem? Isso aqui é uma função, que ela é o quê? Isso aqui é uma função inteira. E tem a parte real se z estiver no semiplano superior, parte real não negativa. O que é que vocês sabem sobre a função que é inteira, em particular, contínua até o bordo, cuja parte real é não negativa? E, além disso, qual é a parte real de g de x? Quando z é real, você está pegando f de x mais ih, f de x mais ih barra, ou seja, a parte real dá zero, né? Parte real não negativa e parte real no eixo dos reais se anula. Então, isso aqui eu sei, né? Pelos poderes de Grace, pela representação de Poisson, né? Um dos problemas, né, que levou a essa representação de Poisson, a gente sabe que a minha função g de z é igual a quê? A minha função g de z, que é f de z mais ih. Deixa eu escrever aqui, né? A representação de Poisson, eu tenho que essa minha função g de z é uma constante, né? P menos, I, P... A real de g de z é PY, né? Onde esse P é uma constante, mas esse P é uma constante que depende de H, né? Vamos botar assim, um P de H de Y, né?
onde pH é uma constante não negativa. Aí eu vou e considero a minha função, então, G1 de Z como sendo f de Z mais IH menos f de Z barra mais IH barra, que é a minha G, e aqui eu subtraio menos I pH Z. Se eu subtrair isso daqui, né, a parte real disso daqui dá exatamente PY, né? É, o que é ruim, né? Porque deveria cortar mais. Então eu somo. Tá certo? E PZ, a parte real aqui é menos PHY. Tá. Então se eu defino essa função aqui, o que essa função é? Essa função aqui é uma função inteira. Tá? É uma função inteira cuja parte real é zero no semiplano superior. Tá? Se eu tenho uma função inteira cuja parte real é zero no semiplano superior, o que é que você pode concluir? Por quê? Você pode invocar o que você quiser. Por exemplo, sei lá, tendo aplicação aberta, né? Se você quiser. Tem que levar aberto e aberto, não posso levar o semiplano superior no subconjunto do eixo imaginário. Tá? Então, isso daqui implica que G1 de Z é constante. Tá? G1 de Z é uma constante. O que a gente faz agora? Não, o lance agora é esse H é que está me enchendo o saco, né? Eu quero eliminar ele, né? E lembra que eu quero provar que a minha F é um polinômio de segundo grau. Eu quero provar que a minha F é um polinômio de segundo grau. Então, o lance aqui é você, já que eu tirei a exponencial, provar que a minha F é um polinômio de segundo grau, eu tenho que derivar duas vezes. Eu quero derivar duas vezes e provar que a derivada segunda é constante, digamos assim, né? E se eu derivar duas vezes, exatamente em Z eu mato esse cara aqui. Tá? Esse P, a princípio, depende do H. Tá? No final das contas, exatamente, ele nem vai depender do H, né? Porque, mas a parte real da G, né? Parte real da G. Acho que no final das contas ele nem vai depender do H não, mas de qualquer forma você nem precisa disso não. Você vai derivar duas vezes aqui em Z, se eu derivar duas vezes em Z, esse negócio aqui vai ser zero. B de Z, digamos assim, de quem? De G1 de Z dá zero, né? Ou seja, o que é que você está querendo dizer? Que D, derivada segunda, se eu derivar duas vezes com relação a Z, de F de Z mais IH menos F de Z barra mais IH barra, derivada de segunda disso aqui dá zero. Você está dizendo que você não sabe quem é a derivada com relação a Z disso aqui? Bem, você tem como saber, né? Hã? De F menos F estrela, né? Talvez funcione, não estou seguro não, mas de qualquer forma a gente não vai precisar aqui agora. Bem, quem é essa derivada segunda aqui? Só um parênteses, ó. Isso aqui obviamente a gente sabe o que é, né? Mas se eu tiver barra aqui, se eu quiser derivar, o que é que eu tenho aqui, ó? Por exemplo, se você escrever só momentaneamente aqui, H de Z igual a F de Z barra mais IH barra. Você passa a derivada
comuta com o barra, tá? Se vocês acreditarem em mim, eu ia só provar isso daí, mas isso aqui dá simplesmente F duas linhas, né? De Z mais IH, menos F duas linhas de Z barra mais IH barra, tá? Você pode simplesmente escrever a F como sendo U mais IV e derivar com relação a X, por exemplo, e ver que a derivada passa para dentro desse barra aqui. Tá? Então, isso aqui dá zero. Em particular, se o meu y for zero, tá? Isso aqui vale para todo Z, a minha função inteira, então isso aqui vale para todo Z complexo. Em particular, se eu tomo y igual a zero, eu tenho que F2' de x mais IH menos F2' de fiz alguma coisa errada. F2'. Então, tenho que derivar duas vezes com relação ao Z. Calma, não é isso que eu quero fazer ainda. Essa é uma função até aqui é o barra, tá certo, tá certo. F de x mais YH barra dá zero, tá? Se eu pegar o y igual a zero, se eu pegar o z igual a x real, tá? Eu vou ter que F2' de x mais IH, F2' de x mais IH barra dá zero. Agora isso equivale, né? Para qualquer x e qualquer h maior ou igual que zero. Tá? A princípio, meu P ele poderia depender do H, mas quando eu tirei a derivada segunda, essa expressão aqui vale para qualquer H maior ou igual que zero. Né? Aí você tem, de novo, uma função F2', tal que a parte real dela, né, F2' menos F2' barra, a parte real dela está dando zero para todo ponto x mais IH no semiplano superior. Então, a aplicação aberta de novo te garante que essa F2' aqui é constante. Isso aqui implica que F duas linhas de Z, assim, é igual a uma constante. Vamos chamar essa constante aqui de C. Então, isso aqui me implica que F de Z, se eu voltar, né, então dá um AZ2, posso escrever do jeito que eu quiser, menos AZ2, menos IBZ, mais C. Opa, contrário. Deixa eu fazer o contrário. F2' é uma constante, e é uma constante que eu sei que é uma constante real. É uma constante imaginária. F menos o conjugado, cara. Isso aqui a parte imaginária tá indo pro brejo, né? Então isso aqui dá uma constante real. Não importa porque isso aqui vai ser o A, né? Isso aqui dá uma constante real. F de Z igual a constante, igual a A, uma constante real. Certo? Uma constante real. Então, o F de Z aqui dá, deixa eu escrever, menos A. Então, isso aqui dá menos AZ2, menos IBZ, mais C. Tá? Como o F de 0 era 1, por hipótese, o meu C é 0. Tá? Então, isso aqui, lembre-se. F de 0 é 1. C é 0. Tá? Aí agora, de fato, eu tenho que olhar para essa expressão aqui, tá? Eu tenho que olhar para essa expressão. Que a parte real de G é não negativa. A parte real de G é não negativa. Eu tenho que fazer essa conta. Eu tenho que fazer essa conta aqui. A parte real de ALF de
x mais IY, x mais IY menos, x mais IY mais IH, menos f de x menos IY mais IH barra, isso aqui é maior ou igual que zero. Tá? Quando você bota esse termo, x mais y mais IH aqui, x menos y mais IH aqui, tira o barra, bota essa expressão aqui, você encontra que isso daqui dá igual a... Se você fizer essa conta, deixa eu ver o que é que vai dar. Deixa eu ver o que é que vai dar. Já poderia ter feito a conta, né? Em vez de ficar procurando aqui. Dá isso aqui. Quando você simplifica isso aqui, dá 4AYH mais 2Y vezes essa parte real de B. Esse cara dá isso. Tá? Isso aqui tem que ser maior ou igual que zero para todo Y e todo H maiores ou iguais que zero. Se isso aqui tem que valer para todo Y, para todo H maior ou igual que zero, então você tem que ter daqui que o A tem que ser maior ou igual que zero. E se você fixasse, por exemplo, o H bem pequeno, o teu real de B tem que ser também maior ou igual que zero. Tá. Deixa eu acabar por aqui hoje, então, porque senão a gente vai demorar mais uns 15 minutinhos. Eu vou acabar por aqui hoje, quando for no começo da próxima aula, a gente conclui a prova do teorema. Tá, gente? Todo mundo entendeu até aqui? Tranquilo? Tá? Eu faço as contas em casa, dê uma olhada na prova do teorema.